Uma névoa cinzenta cobria a pradaria ao amanhecer enquanto o vento uivava através da cerca apodrecida da fazenda abandonada. Caleb Stratton acabará de pisar na terra deixada por seu falecido tio. Ele ainda não havia começado a desempacotar. Suas botas, ainda empoeiradas do campo de batalha, aterrissaram pesadamente no chão endurecido enquanto ele se dirigia à porta do velho celeiro. As dobradiças gritaram com um rangido arrepiante quando ele empurrou a porta. Uma luz pálida se infiltrou e então Caleb congelou. 8 corpos pendiam frouxamente das vigas. Cordas apertadas ao redor de seus pescoços. Suas sombras se estendiam longas pelo chão do celeiro. O vento passava pelas frestas das paredes, fazendo os corpos finos balançarem suavemente, como fantasmas mortos dançando no crepúsculo. A respiração de Caleb ficou presa na garganta. Seus anos no campo de batalha lhe mostraram centenas de mortes, mas nada jamais o atingira como isso. Isso não era uma zona de guerra. Era uma fazenda, um lugar onde ele esperava começar uma nova vida. Então ele percebeu o que fez seu sangue gelar. De uma das figuras penduradas saiu um gemido fraco, suave e fino como uma brisa, olhos mal abertos, tremulando fracamente. Elas não estavam mortas. Caleb deu meio passo para trás, o coração batendo descontroladamente no peito. Ele começou a questionar o celeiro em decomposição, esse lugar que agora segurava em seu poder o destino de 8 garotas Apache. A cena o chocou até a alma. Caleb Stratton permaneceu imóvel diante da cena horrível. O cheiro de madeira podre, grama seca e vestígios de sangue seco pairava no ar, sufocando-o. Suas mãos calejadas apertaram o cabo da velha faca de caça presa ao seu lado. De repente, memórias inundaram sua mente, campos de batalha, companheiros caídos e o vazio oco que o acompanhava nos últimos 10 anos. Caleb fora uma vez um cavaleiro de cavalaria. Sobreviveu quando toda sua unidade foi dizimada, retornando para casa com o corpo cheio de cicatrizes e o coração corroído por dentro. Sua esposa e filha haviam morrido em uma praga cruel. Desde então, ele vagava como um fantasma, tendo apenas o uísque e a escuridão como companhia. Então uma carta chegou em um testamento de seu falecido tio, deixando-lhe uma fazenda na borda do Dry Creek. Caleb viu nisso sua última chance de redenção. Ele esperava encontrar paz lá na pradaria selvagem, reconstruir a casa, consertar as cercas e passar seus dias em tranquila solidão. Mas essa esperança se transformou em cinzas no momento em que ele atravessou a porta do celeiro. A fazenda que ele herdara não passava de um cemitério vivo. As cercas estavam quebradas, o telhado cedia e, agora, em seu coração, 8 garotas Apache pendiam pelo pescoço como espíritos vingativos. Caleb avançou lentamente em direção a elas, cada passo mais pesado que o anterior. Ele podia ouvir uma respiração áspera de um dos corpos. Um par de olhos escuros se abriu, mal se segurando à vida. Seu coração disparou e, naquele instante, ele viu sua filha novamente, apenas uma menininha. Uma vez, ofegante, implorando por ajuda com os olhos antes que a doença a levasse. Seu aperto na faca se intensificou, a mandíbula se fechou. Ele não podia apenas ficar ali parado. Naquele momento, Caleb entendeu que essa herança não era apenas um presente do destino. Talvez fosse uma armadilha, uma reviravolta do destino, arrastando de volta para a linha tênue entre a vida e a morte, entre a justiça e o mal. A porta do celeiro ainda rangia com o vento, e as 8 figuras balançando pareciam chamá-lo, forçando-o a fazer uma escolha. Ele podia simplesmente ir embora, deixar tudo para trás, ou podia dar um passo à frente e cortar as cordas que estavam sufocando a vida de cada uma delas. Caleb respirou fundo. A faca em sua mão parecia tão pesada quanto uma montanha, mas, pela primeira vez em anos, ele sabia exatamente o que precisava fazer. A faca na mão de Caleb tremia levemente enquanto ele olhava para as vigas. 8 corpos pendiam mole, pés descalços ficando num tom horrível de roxo, as cordas cavando na pele, deixando rastros de sangue seco. Um par de olhos se abriu, piscando rapidamente. Um fraco brilho de pedido cintilou ali. "Ó, Senhor", e murmurou Caleb, antes de correr para a frente. Ele envolveu o primeiro corpo com os braços e cortou a corda de uma só vez.
A garota caiu pesada, fria como gelo. Caleb se ajoelhou, abaixando-a no chão coberto de palha. Sua respiração era fraca, mas ainda existia. Ele bateu com força nas costas dela, e um gemido áspero e rouco escapou de seus lábios. Sem hesitar, ele passou para a próxima. A faca cortou corda após corda, cada figura aparentemente sem vida despencando pesadamente em seus braços calejados. O suor escorria por sua testa e coluna, mesmo no frio da manhã. A cada corda cortada, seu coração dava um salto, aterrorizado com a possibilidade de ter chegado tarde demais. Quando a última garota caiu no chão, Caleb arfava por ar. Ele arrastou cada uma para fora das sombras mofadas do celeiro e para a terra seca banhada pela luz do sol nascente. Um leve calor começou a voltar às faces pálidas. Uma das garotas abriu os olhos. Seus lábios rachados tremeram e, em uma mistura de apache quebrado com inglês hesitante, ela sussurrou: "Por favor, não vá. Fique só por esta noite." Caleb se ajoelhou ao lado dela, seus olhos cinzentos prendendo-se aos dela. Naquele instante, ele viu sua filha novamente, em aqueles mesmos olhos frágeis e suplicantes, pouco antes de desaparecerem para sempre. Foi como se algo alcançasse dentro dele e apertasse seu coração. Ele rapidamente carregou cada corpo frágil para dentro da cabana. O pequeno cômodo cheirava a mofo, mas era o único abrigo com um teto. Acendeu uma fogueira, pegou água de um balde de madeira e a despejou em suas bocas, um gole de cada vez. Algumas tossiram forte, mas suas gargantas aceitaram, os olhos começando a se abrir. O fogo estalava, lançando luz trêmula sobre seus rostos fantasmagóricos. Não eram mais espectros pendurados. Eram vidas frágeis, agarrando-se a cada respiração. Caleb permaneceu ali, as mãos em carne viva e ensanguentadas pelas cordas, os olhos fixos em cada uma delas. Ele não sabia quem eram ou por que haviam sido deixadas para morrer naquele celeiro. Mas sabia uma coisa com absoluta certeza: desde o momento em que sua faca tocou a primeira corda, ele sentiu. O problema estava vindo, e tinha mirado nele. A noite caiu rapidamente sobre a pradaria. Dentro da cabana em ruínas, o fogo tremeluzia como um fraco batimento de coração. 8 garotas apache estavam encolhidas ao redor dele, seus corpos tremendo, suas respirações ora fortes, ora vacilantes. Caleb sentou-se no meio delas, sua grande estrutura afundada no ar pesado de suor, fumaça e o cheiro de fibras de corda queimada. Ele pegou sua faca e cortou tiras de uma camisa velha sua, enrolando-as cuidadosamente ao redor dos pescoços das garotas. As marcas vermelhas eram profundas, algumas ainda sangrando levemente. Cada vez que ele as tocava, elas estremeciam, os olhos se abrindo em pânico, como se o laço ainda estivesse apertado em suas gargantas. Caleb sussurrou suavemente, a voz rouca, mas calma, tentando acalmá-las. "Está tudo bem. Não há mais cordas aqui." Elas não conseguiam compreendê-lo totalmente, mas algo em seu tom suavizou os olhos delas. Ele ofereceu a pouca água que restava, deixando-a tocar seus lábios rachados. Uma das garotas bebeu avidamente e começou a tossir, mas segurou firme a tigela de madeira, os olhos brilhando de gratidão. Outra se afastou, recusando a água, lágrimas escorrendo pelo rosto sem uma palavra. Caleb não a pressionou. Simplesmente colocou a tigela ao lado dela. À luz do fogo, ele as estudou. 8 rostos, cada um diferente, mas todos carregando a mesma marca, em juventude marcada pela dor. Algumas ainda tinham fogo nos olhos. Outras tremiam como crianças, e algumas sentavam em silêncio, imóveis como estátuas. Os pensamentos de Caleb voltaram para sua filha pequena. Lembrou-se dela ardendo em febre, sua mãozinha agarrando sua camisa, os olhos implorando por proteção. Essa memória agora se sobrepunha à cena diante dele, apertando seu peito como um alicate. Uma das garotas mais velhas, talvez a mais velha, levantou-se lentamente. Seus olhos escuros e profundos se fixaram nos de Caleb. Cautelosa e atenta, sua voz conseguiu formar algumas palavras quebradas em inglês. "You, why help, KB Felan?"
Era uma pergunta simples, mas que alcançava as profundezas de sua alma. Ele olhou para as mãos, manchadas de sangue e fibras de corda, e depois para as jovens respirando fracamente ao redor do fogo. Finalmente, respondeu: Porque não posso suportar ver aqueles olhos suplicantes e não fazer nada. As palavras caíram no silêncio, onde apenas o fogo estalava suavemente. A garota mais velha observou por um longo instante, e então deu um lento aceno de cabeça. Apenas um pequeno aceno, mas como um único fio costurando dois mundos distantes. Caleb permaneceu com elas durante a noite. Parecia que seu destino e o destino daquelas 8 garotas já haviam sido escritos de alguma forma, muito antes de ele pisar nesta terra. Narração de encerramento para vídeo. Sou profundamente grato pela sua presença aqui. Se esta história despertou algo em você, se trouxe à memória tardes empoeiradas e o eco dos cascos de cavalo batendo fundo no peito, espero que se inscreva no meu canal, para que possamos nos sentar juntos a cada dia e eu compartilhar mais um conto do Velho Oeste. O fogo dentro da cabana era apenas forte o suficiente para manter a escuridão afastada. Caleb sentou-se com as costas encostadas na parede de madeira, os olhos pesados, mas recusando-se a dormir. As 8 garotas estavam encolhidas ao redor das chamas, suas respirações tornando-se lentamente mais firmes. Ele pensou que, ao menos, aquela noite seria tranquila. Mas a pradaria nunca permite que ninguém descanse em paz. O som de cascos rompeu o silêncio, firme e pesado, como tambores de guerra. Caleb ergueu-se de repente, a mão segurando o velho rifle Winchester ao seu lado. Através da fresta da porta, ele viu faíscas de fogo no horizonte. Primeiro um único brilho, depois uma longa linha ardendo como uma serpente de chamas rastejando em direção a eles. A porta da cabana rangeu ao abrir. A garota mais velha ergueu-se de repente, os olhos escuros faiscando com intensidade. Ela sussurrou urgentemente em sua língua nativa. As outras garotas, embora exaustas, sentaram-se alarmadas, o medo crescendo a cada respiração. Caleb não conseguiu compreender todas as palavras, mas entendeu uma coisa com absoluta certeza. Elas sabiam quem estava chegando. O som dos cascos ficou mais alto. O chão começou a tremer. Então, tochas surgiram ao redor da beira da fazenda. Mais de 60 guerreiros Apache emergiram na luz das chamas, cercando a cabana. Vapor saía das narinas dos cavalos. Penas tremiam ao vento. E os olhos dos guerreiros, brilhando de fúria, atravessavam a madeira podre da cabana como se pudessem incendiá-la apenas com o olhar. Uma flecha atingiu o chão diante da varanda, vibrando violentamente na terra seca. Caleb recuou, o Winchester erguido contra o peito, suor frio escorrendo pela têmpora. Atrás dele, a porta da cabana tremia. As 8 garotas se encolheram, os olhos arregalados de terror. Um jovem guerreiro avançou, levantando o arco. Sua voz cortou a noite, ecoando no peito de Caleb. Devolva-as. Todo homem que tocou em minha filha pagará com sangue. Dozens de flechas foram puxadas até o limite, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. O vento carregava poeira vermelha. As chamas projetavam sombras de cavalos e guerreiros nas paredes da cabana, formando um mural vivo de vingança. Caleb cerrou os dentes. Não tinha palavras que explicassem. E mesmo que tivesse, e será que acreditariam? Uma coisa era clara. Se ele desse um passo lá fora, a verdade poderia ser ignorada. Mas a morte não ignoraria nada. A garota mais velha levantou-se e cambaleou até a porta. Determinação ardia em seus olhos, como se seu olhar sozinho pudesse falar por todas. Caleb tentou detê-la, balançando a cabeça, mas ela colocou a mão fina contra o peito dele e o encarou com uma calma resoluta. Você nos salvou. Agora deixe-nos salvar você. Lá fora, o círculo fechava mais e mais. Tudo pendia na beira de uma faísca, pronto para virar um mar de sangue. O retumbar dos cascos sacudia o chão, levantando espirais de poeira vermelha. Dezenas de guerreiros mantinham os arcos esticados, lanças brilhando à luz das tochas. A morte pairava no ar e a um único suspiro. Então,
de dentro do círculo, uma figura alta avançou. Era o chefe. Ele usava um manto de pele de veado bordado com padrões tribais. Penas longas caindo pelos ombros. Uma cicatriz profunda cruzando o rosto. E seus olhos negros brilhavam como lâminas. A tropa inteira silenciou, abrindo o caminho. Ele não precisava gritar e sua presença por si só pressionava a noite como ferro quente. Seu cavalo parou diante da cabana. O chefe falou, a voz baixa e pesada, cada palavra batendo no chão como um martelo. Homem branco, o que você fez com minha filha? Caleb permaneceu na porta, o rifle Winchester erguido, mais pesado em suas mãos. Atrás dele, as 8 garotas tremiam, o medo absoluto refletido nos olhos. Por um instante, ele pensou em baixar a arma. Em se render ao destino que o aguardava. Mas então as memórias da noite anterior voltaram. As cordas sendo cortadas. Os corpos gelados em seus braços. Os gemidos fracos. E o sussurro desesperado. Por favor, não nos deixe. Ele respirou fundo. Sua voz saiu rouca, mas firme o suficiente para atravessar o silêncio. Eu as salvei. Se eu tivesse chegado um pouco mais tarde, estariam mortas. Eu não machuquei ninguém. Então um murmúrio percorreu os guerreiros, mas o olhar do chefe nunca vacilou. Seus olhos ardiam de dúvida e fúria. Ele levantou uma mão, e 3 guerreiros avançaram, arcos esticados, flechas apontadas diretamente para Caleb. Nesse momento, a garota mais velha cambaleou para fora da cabana. As queimaduras das cordas em seu pescoço ainda estavam profundas e escuras, mas seus olhos brilhavam com fogo. Ela gritou algo em Apache, depois se virou para Caleb, usando todas as forças para formar um inglês quebrado. Ele nos salvou então. Um suspiro percorreu o grupo de guerra. Olhos vacilaram. Algumas flechas baixaram. O chefe lentamente se voltou para sua filha. Sua expressão vacilou por apenas um instante, mas então ele se voltou de novo para Caleb, a voz fria como aço. Se você realmente a salvou, então prove. Quem foi o responsável por isso? Caleb ficou imóvel. Ainda não sabia o que dizer. Mas nos olhos das garotas, ele viu a verdade esperando, pronta para explodir, desesperada para ser dita. Aquele momento era a ponta de uma lâmina. Seu destino e o destino de toda a fazenda pendiam por um fio mais fino do que a corda que ele havia cortado na noite anterior. As tochas em chamas projetavam longas sombras nas paredes da cabana. Mais de 60 guerreiros permaneciam em posição de batalha, mas agora todos os olhos estavam fixos no grupo de garotas Apache encolhidas atrás de Caleb. A irmã mais velha, ainda com o pescoço marcado pelas queimaduras das cordas, deu mais um passo. Ela levantou a mão, apontou para a cicatriz vermelha em sua garganta, e então virou o dedo em direção a Caleb. Sua voz era rouca, quebrando-se em fragmentos de inglês. Não ele, um homem branco diferente. Morrison. E aquele nome caiu na noite como uma pedra jogada em água parada. Todo o círculo de guerreiros se agitou. Alguns rosnaram. Outros sussurraram urgentemente uns para os outros. Os olhos do chefe brilharam, afiados, carregados de suspeita e fúria. A irmã mais velha continuou, agora falando rapidamente em sua língua nativa, sua voz cheia de dor e urgência. Ela contou. Morrison, o ganancioso proprietário de terras da cidade, havia enviado seus homens para capturá-las, para pendurá-las nas vigas deste mesmo celeiro. Ele queria espalhar o medo, enganar os Apache fazendo-os acreditar que Caleb era o culpado, e remover o último obstáculo que impedia que ele tomasse todo o vale para si. Enquanto sua história era traduzida, de forma quebrada e hesitante, por um guerreiro que entendia um pouco de inglês, o círculo explodiu em fúria. Lanças foram levantadas. Flechas assobiavam pelo ar. Mas, desta vez, elas não estavam mais apontadas para Caleb. O chefe Tacona, com o rosto marcado por anos de batalha e perdas, avançou. Ele encarou Caleb por um longo tempo, olhos escuros e profundos como um cânion. Então, lentamente, baixou a mão.
O sinal estava claro. Arcos desceram. O círculo se afrouxou. Você não é o inimigo, e disse ele, voz baixa e grave. Você salvou minha filha, mas saiba disso. Ao fazê-lo, você se prendeu a uma guerra que não terá fim. Caleb exalou, os ombros caindo como se uma montanha tivesse sido retirada de suas costas. Ele olhou para as 8 garotas, rostos pálidos, mas olhos brilhando intensamente à luz do fogo. Elas não eram mais fantasmas pendurados nas vigas. Elas estavam vivas, e suas palavras haviam mudado o curso de seu destino. Naquela noite, enquanto a tribo lentamente se retirava para a escuridão, e apenas o vento uivava pelas planícies, Caleb sentou-se silencioso na varanda da cabana. Ele sabia agora, e Morrison havia acendido um pavio muito maior do que ele imaginava. E Caleb, o homem que antes só desejava a paz. Na noite seguinte, o vento da pradaria uivava violentamente. Caleb mal havia cochilado quando o estrondo dos cascos retornou. Mas desta vez, não eram guerreiros Apache. Pela estrada que levava à cidade, luzes de tochas tremeluziam, seguidas por risadas horríveis que ecoavam. Morrison, o inflado barão da terra, montava firmemente em seu cavalo, o manto negro chicoteando ao vento. Ele trouxe quase 30 pistoleiros, rifles brilhando à luz das chamas. Morrison franziu a testa e gritou, a voz retumbando. Caleb Stratton, esta terra é minha. Fui eu quem enviou aquele testamento falso. Este joguinho acabou. Agora queimarei você e esta fazenda inútil até o chão. Ele lançou o braço para a frente. Seus homens rugiram e arremessaram tochas flamejantes nas cercas secas. O fogo irrompeu instantaneamente, lambendo a madeira apodrecida, lançando um brilho vermelho pelo céu. Caleb agarrou seu Winchester, os olhos se voltando para a cabana, onde as 8 garotas tremiam dentro. Ele gritou. Abaixem-se. Fiquem dentro. Disparos irromperam. Balas cortaram o ar, atingindo as paredes de madeira. Caleb mergulhou no chão, revidando. Seu primeiro tiro derrubou um dos que arremessavam tochas. O quintal se transformou em um inferno de chamas, fumaça, tiros e cavalos em pânico. Então, das sombras, um grito estrondoso se ergueu como uma tempestade. Mais de 50 cavaleiros Apache romperam, arcos esticados, lanças brilhando. Eles haviam retornado, exatamente como o chefe Tacona havia avisado. A luta não era mais só de Caleb. A batalha explodiu em caos. Flechas rasgavam o ar, atingindo os inimigos no peito. Lanças cortavam largo. Cavalos gritavam. Poeira vermelha subia como uma tempestade de areia. Caleb atirou até que seu rifle clicou vazio. Então puxou sua faca e avançou. Ele não era mais um fantasma errante buscando desaparecer. Ele lutava como um homem defendendo a justiça, defendendo a liberdade. Morrison gritou, os olhos saltando das órbitas enquanto seus homens caíam um a um. Ele virou o cavalo, tentando fugir, mas a flecha de um jovem guerreiro acertou suas costas. Morrison soltou um grito sufocado e caiu da sela. Seu corpo inchado foi engolido pelo fogo e pela poeira. Quando o último tiro se extinguiu, apenas o vento continuava a uivar pela terra queimada. A fazenda fumegava, cercas estavam destruídas, mas a cabana ainda permanecia. Dentro, as 8 garotas Apache estavam vivas, olhos brilhando de gratidão e esperança. Caleb ficou em silêncio entre as cinzas, a mão calejada segurando uma faca ensanguentada. A luz do fogo dançava em seu rosto, cansado, mas resoluto. Ele sabia que, a partir daquele momento, não seria mais uma sombra errante. O Oeste ensina uma coisa. A terra pode ser tomada. O gado pode morrer. Mas se você ainda tiver coragem de proteger os inocentes, então nem tudo está perdido. Porque aqui, a justiça não está nas mãos dos poderosos. Ela vive no coração daqueles corajosos o suficiente para se manter firmes na tempestade. Obrigado por ouvir. Conte-me o que achou desta história. Deixe seus comentários abaixo.
Digite 1 se você gostou deste conto e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes do Velho Oeste.